Fala, meus biólogos mais lindos desse YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto que mexeu aí com alguns biólogos ou com alguns futuros biólogos também, que é sobre o assunto, né, sobre essa chamada que o Ministério da Saúde fez há cerca de pouco mais de um mês atrás, onde o Ministério da Saúde fez uma chamada para que todos os biólogos que estão registrados aí no Conselho Regional de Biologia, para que eles façam um curso de capacitação, né, para que eles possam vir a contribuir de alguma forma nesse cenário de pandemia. Mas você sabe qual seria o papel do biólogo no cenário, nessa luta contra essa doença que está assolando aí o planeta como um todo? Então, se você está interessado sobre esse assunto, acha que esse conteúdo é relevante, já se inscreve nesse canal, já deixa um like, porque eu acredito que o YouTube vai desmonetizar esse vídeo, né? O YouTube tem desmonetizado praticamente todos os vídeos que se referem a esse vírus causado por essa doença aí que não pode ser nomeada. Então dá uma força aí, já se inscreve, deixa um like, compartilha aí com a galera para dar uma força aí pro canal. Antes do vídeo começar, eu gostaria de dizer que o meu curso de Biologia Marinha já está vendendo, já está fazendo sucesso lá, já tem uma galera entrando, afinal de contas tá por um preço aí ridículo de baixo, então tá acessível aí para todo mundo. Eu recomendo, conversa com a galera que já fez também, né? Então vou deixar um link aí na descrição caso vocês se interessem em fazer o meu curso de Biologia Marinha online. Vamos começar um pouquinho falando do começo, afinal de contas a gente precisa entender por que essa pandemia ela tá causando tanto estrago e vários outros vírus aí talvez não tenham causado um estrago tão grande quanto esse que está acontecendo agora, né? Essa doença aí causada pelo vírus identificado aí como SARS-CoV-2, o vírus que vocês já sabem o nome aí, tão careca de saber qual que é uma doença que tem ganhado muita atenção pelo número de pessoas infectadas, pelo número de pessoas que estão morrendo, né? Muitas vezes por negligência das formas de governar e de combater essa doença, e outras vezes acaba que não tendo culpa de ninguém. A gente sabe que no nosso Brasil isso tem culpa sim, então tem gente culpada aí pelo grande número de mortes que está acontecendo por aqui. Mas por que será que essa doença ela se transmite tão rápido enquanto outras doenças aí como a dengue, o Zika vírus, o vírus da AIDS, todos eles não estão sendo transmitidos aí tão rápido e causando tanto estrago como o SARS-CoV-2 tem causado? Primeiro, o que essas outras doenças todas elas têm em comum? Elas precisam de formas muito mais específicas para serem transmitidas. O vírus da dengue ou o Zika vírus, por exemplo, todos eles precisam de um vetor. Então o vírus ele precisa passar lá pelo mosquito. Esse mosquito ele é que vai fazer essa transmissão entre os seres humanos. Aí ele que vai funcionar como um mecanismo de transporte das partículas virais entre todos os seres humanos, o que não acontece com esse vírus do SARS-CoV-2. Ele é um vírus que ele pode ser transmitido diretamente de pessoa para pessoa, então não precisa de um vetor ou não tem uma especificidade do tipo de contato, como por exemplo o vírus da AIDS. Você precisa ter um contato com um contato sexual ou com mucosas aí que vai causar a transmissão desse vírus. Esse vírus atual, ele não, basta que você esteja respirando ou expira, ele pode ficar um tempo no ar e você passou onde alguém espirrou ali, logo depois você inspirou esse vírus também, ou então se passou já um tempo, você pode pegar em alguma superfície contaminada e depois levar até alguma região de mucosa ou dos olhos, o que acaba sendo uma atitude muito comum da nossa espécie, né? Todo mundo tem o hábito de ficar o tempo todo passando a mão no rosto ou levando a mão à boca ou até o nariz. Então, lavar as mãos, passar álcool nas mãos, acabou sendo um hábito que foi forçado a ser frequente aí pela nossa espécie. Então, a gente está se cuidando, tem ficado em casa. Então, essa talvez seja a única forma aí da gente frear um pouco a disseminação desse vírus, que ele é tão fácil de ser transmitido, né? Hoje em dia todo mundo, espero que estejam ficando em casa, porque quanto mais pessoas ficarem saindo de casa, mais vai demorar para terminar esse período de quarentena, né? Aquela famosa frase, o seu rolê tá atrasando o meu, e isso é verdade. Eu sei que é difícil, eu sei que cada um tem suas particularidades, mas eu acredito que a gente tem que priorizar sim a vida, afinal de contas a gente tem sempre que lutar e priorizar a vida. Então
Eu sei que todo mundo tem suas coisas, todo mundo quer sair, mas eu acho melhor ficar em casa do que submeter outras pessoas à morte. Mesmo que eu não seja parte do grupo de risco, com certeza, se eu for infectado, se eu ficar saindo, eu vou continuar transmitindo esse vírus aí para pessoas que podem ser do grupo de riscos e elas virem a óbitos. Então, nós teremos a nossa parcela de culpa, sim, se a gente ficar transmitindo isso daí de uma forma desenfreada. Então, o isolamento social acaba sendo a forma mais eficaz que nós dispomos atualmente para a contenção dessa doença. O melhor cenário possível para o combate dessa doença seria o desenvolvimento de uma vacina. Então, tem muitos lugares aí trabalhando com uma vacina e... Inclusive, tem, acho que 8 delas estão sendo efetuados testes em humanos, né? Mas isso é uma coisa que a gente tem que pensar, inclusive, a longo prazo. Afinal de contas, uma vacina comum leva em média aí de 3 a 5 anos para ser colocada no mercado, para ser distribuída para a população. Obviamente que em uma situação de pandemia, algumas etapas estão sendo puladas. Então, acredita-se aí que até mais ou menos a metade do ano que vem, alguma vacina talvez esteja sendo disponível. Porém, isso ainda não é uma garantia de imunidade definitiva. Afinal de contas, é um vírus novo, é um vírus que ninguém sabe muito bem como se comporta ainda, então não tem garantias de uma imunidade definitiva. Inclusive, algumas pessoas que se recuperaram da doença têm estudos aí querendo provar, e inclusive já tem alguns indícios muito sólidos de que às vezes aquela pessoa que já se curou, que teoricamente teria uma imunidade, essa imunidade não é definitiva e pode ter sim risco de infecção novamente. Então, uma vacina vai ajudar? Com certeza uma vacina vai ajudar, mas obviamente que também não vai ser a resolução desses problemas. Além disso, alguns biólogos eles apontam para o fato de que cepas anuais dessa doença, como o vírus, ele pode sofrer mutações, eles podem vir voltando, você pode ter pulsos anuais de voltar essa doença mesmo depois de se ter uma vacina. Então, é aí que entra o papel do biólogo, que vocês entraram nesse vídeo e vocês estão buscando por essa resposta. O biólogo, ele é um profissional que ele é considerado multidisciplinar. E se você não assistiu aquele meu vídeo onde eu falei das áreas de atuação do biólogo, assistam, porque nele eu falo que uma das 3 grandes áreas de atuação do biólogo é a área da saúde. Então vou deixar o card aqui no canto para vocês darem uma olhada, assista esse vídeo onde eu falo das áreas de atuação do biólogo e lá vocês vão ver que os biólogos eles podem atuar na área da saúde. Então, além do desenvolvimento da vacina, ou seja, muitos biólogos eles participaram, eles estão participando do desenvolvimento da vacina, porque o biólogo ele é um profissional que pode atuar na área da saúde e faz pesquisa, né? O biólogo talvez seja o símbolo da pesquisa entre todas as profissões. Então, nesse sentido da pesquisa, a biologia ela tem um papel fundamental. Além disso, né, o Conselho Federal de Biologia ele aponta que os biólogos também podem contribuir no controle e disseminação da doença e também no tratamento da doença. Então, eu vou falar um pouco sobre como o biólogo, como profissional da saúde, ele pode atuar sim nesse combate a essa doença aí causada pelo vírus SARS-CoV-2. Então, ele pode atuar como membro atuante, né, como um membro ativo da vigilância sanitária em termos de saúde epidemiológica. Ele pode atuar fazendo e contribuindo para o diagnóstico, testagem e análises clínicas. Lembra no meu vídeo que eu falei que análises clínicas é uma área que está precisando de muitos biólogos para atuar? Uma das maiores quantidades de vagas de emprego estão sendo ofertadas para análises clínicas. Então, o biólogo ele tem essa capacidade, ele tem essa habilidade para trabalhar com análises clínicas e, obviamente, que para fazer o diagnóstico de uma doença como essa é imprescindível que seja feito análises clínicas e testagem nos pacientes. Então, isso demanda uma quantidade de profissionais capacitados e quem são desses profissionais capacitados? Muito bem, quem pensou nos biólogos. Então, biólogos atuam sim nessa parte. Além disso, a parte de educação e orientação por parte da população sobre as formas de transmissão, formas de evitar o contágio da doença, o que a população deve fazer quando se sente ameaçado, quando se sente aí que provavelmente está contagiado com
com essa doença, o que eles podem fazer? O biólogo ele pode atuar sim como um membro educador e orientador da população nesse sentido. Além disso, e talvez ainda um papel ainda mais importante, é a atuação do biólogo na pesquisa, porque assim, é uma doença nova e muitos dos mecanismos de propagação e mecanismos fisiológicos como esse vírus ele age no organismo, muita coisa ainda é conhecida, né? É desconhecida. No começo achava-se que era uma doença que atingia somente o pulmão, depois saiu indícios de que pode ser que ela cause aí coágulos no sangue, pode vir a causar algumas tromboses. Então os mecanismos fisiológicos do como esse vírus ele pode atuar no nosso organismo, no nosso corpo, ainda tem muita coisa para ser descoberta. Então o biólogo como pesquisador aí, ele pode atuar firmemente nesse campo aí e pode vir a contribuir de forma significativa também. Além disso, os mecanismos de causa e efeito da doença, como eu disse, né, toda a questão fisiológica da doença, ela ainda não é muito bem compreendida. Imagina, né? Se você conhece muito bem todos os mecanismos por trás, né, as causas e efeitos dessa doença, com certeza vai ajudar a serem criadas metodologias aí de tratamentos cada vez mais eficazes. Então essa também é uma outra área, né? A pesquisa no sentido de desenvolver métodos de tratamento e diagnóstico dessa doença também é uma área de atuação muito importante aí dos biólogos que gostam e que estão interessados aí em atuar na área da saúde. Além disso, cabe destacar que no sequenciamento genômico dessa doença, que é uma etapa importantíssima na hora de se conhecer um novo vírus e desenvolver vacinas e várias outras etapas aí no combate a esse vírus, é a identificação do genoma. Então, muitos biólogos participaram na identificação do genoma e de toda a variabilidade genética desse vírus, que é importantíssima para quando se vai criar uma vacina. Afinal de contas, as vacinas elas são específicas e conhecer as variações genotípicas desse vírus é fundamental para que uma vacina ela consiga abranger todas as cepas genéticas aí desse vírus que possam vir aparecer. Então, mais ou menos no mês passado ou no começo do mês retrasado, o Ministério da Saúde emitiu uma chamada de capacitação para que os biólogos que tivessem aí o registro no Conselho Federal de Biologia, cada um no seu conselho regional, né, eles possam fazer esse curso de capacitação virtual, que ele nada mais é do que um protocolo de manejo clínico dessa doença, ou seja, capacitar profissionais biólogos para que, se em algum determinado momento for necessário, eles possam ser convocados aí, chamados para atuação. Pelo que eu li na última notícia liberada aí pelo Conselho Federal de Biologia, já foram mais de 20 mil biólogos capacitados por esse curso aí. Então só quem tem o CRBio pode fazer esse curso. E cerca de 10 mil biólogos aí já se colocaram à disposição, caso seja necessário, eles vão ser chamados aí para atuar na frente contra essa doença. Então, olha, gente, que legal que é, como a multidisciplinaridade da biologia, ela pode nos ajudar e pode contribuir de forma significativa aí para a população. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, é um assunto bastante relevante. Compartilhe com a galera aí, afinal de contas a informação ela precisa ser disseminada aí muito mais rápido do que os vírus. E se você, biólogo, se você tem dúvidas, se você quer conversar um pouco mais a respeito, me siga lá no Instagram que eu tenho maior contato com as pessoas, é no Instagram que eu tiro dúvida da galera, a pessoa entra lá em contato comigo, a gente troca ideia, né? O meu Instagram tá crescendo, tem muito conteúdo legal lá para biologia, então vale a pena me seguir no Instagram. Beleza, gente? Um abraço para todo mundo e bom estudo, fique em casa, beleza? Até o próximo vídeo.